A propósito do encontro com os bispos brasileiros do Regional Nordeste II, em visita ad limina a 17 de setembro de 2009, o Santo Padre Bento XVI dirigiu as seguintes palavras: é na diversidade essencial entre sacerdócio ministerial e sacerdócio comum que se entende a identidade específica dos fiéis ordenados e leigos. Nessa perspectiva, portanto, os fiéis leigos devem empenhar-se em exprimir na realidade, inclusive através do empenho político, a visão antropológica cristã e a doutrina social da Igreja. A temática abordada pelo Papa Bento XVI recorda um importante documento sobre a vocação e missão dos leigos na Igreja e no mundo. Trata-se da exortação apostólica pós-sinodal Christi Fidelis Laeti, publicada a 30 de dezembro de 1988, em meio à crise generalizada e o indiferentismo religioso hoje reinante, paira Jesus Cristo, a esperança da humanidade, e o leigo possui lugar original e insubstituível. Por meio dele, a Igreja torna-se presente nos mais diversos setores do mundo. No capítulo 1, sob o título Eu sou a videira e vós os ramos, o Santo Padre expõe os aspectos teológicos da dignidade do laicado. Este integra a vinha do Senhor, que simboliza o próprio Cristo. Ocorre o mesmo com as pessoas consagradas, diferem apenas no modo, mas todos formam um só corpo e assumem, embora em áreas diferentes, a mesma responsabilidade que nasce dessa inserção. Assim, Deus confiou o mundo aos homens e às mulheres para libertarem a mesma criação da influência do pecado e santificarem a si mesmos no matrimônio ou na vida celibatária, na família, no emprego e nas várias atividades sociais. O documento se estende nessa parte, dada a importância da santidade na vida e na ação dos fiéis. O capítulo 2, Todos os ramos da única videira, aborda a variedade e a multiplicidade da atuação do fiel leigo, sobre sua missão e a responsabilidade na Igreja e no mundo. Entre os bens inerentes à comunhão orgânica na diversidade e complementariedade, sobressai a graça dos apóstolos, a cuja autoridade o mesmo Espírito submete também os carismáticos. Esta expressão paulina, carismáticos, significa pessoas que recebem dons gratuitos do Senhor para o serviço da comunidade. Esta atividade, ministros sagrados e de leigos, unidos no mesmo Cristo, vem de raízes diferentes. O primeiro, do sacramento da ordem, e os demais, do batismo e da confirmação. Não se confundem, mas se integram. No capítulo 3, que se intitula Constituí-vos para irdes e dardes frutos, a exortação trata da corresponsabilidade dos fiéis leigos na Igreja Missão. Podemos resumir este aspecto da vida religiosa laical na seguinte frase: os fiéis leigos, precisamente por serem membros da Igreja, têm por vocação e por missão anunciar o Evangelho. Esse dever se apresenta mais urgente em nossos dias, quando multidões se afastam de Cristo e há nações onde seu anúncio é interditado. A vastidão dessa tarefa no mundo de hoje está embasada em um fato doloroso, mas comum entre nós: a separação entre a fé e a vida. Cremos em uma doutrina, mas nossos atos não refletem nossa crença. Diz a exortação referindo-se à nova evangelização. Será isso possível se os fiéis leigos souberem ultrapassar em si mesmo a ruptura entre o Evangelho e a vida, refazendo na sua cotidiana atividade em família, no trabalho e na sociedade, a unidade de uma vida que no Evangelho encontra inspiração e força para se encontrar em plenitude.
Esse trabalho missionário se exerce no campo da família, da caridade, da participação na política, na vida econômica, social, na cultura e nos meios de comunicação. Imenso e admirável esse desafio à consciência dos fiéis. O capítulo 4 tem por título Os Trabalhadores da Vinha do Senhor. O Santo Padre chama toda a imensa variedade, segundo vocações diversas, dos que compõem a comunidade universal dos leigos, para que a tarefa que nos foi confiada dá a prioridade aos jovens, pois eles constituem uma força excepcional e são um grande desafio para o futuro da Igreja. As crianças têm seu lugar nesta grandiosa atuação da Igreja. Os idosos são relembrados, pois devem ter o dom da sabedoria. As mulheres exercem atenção especial num dúplice objetivo: o indispensável contributo da mulher na edificação da Igreja e do progresso da sociedade, e acerca da sua participação na vida e na missão da Igreja. Os doentes e atribulados, os diversos estados de vida e as vocações diversas estão incluídos entre os trabalhadores da vinha, ideia mestra que percorre todo o documento. A preocupação com a formação dos leigos, para que deem mais fruto em seus labores apostólicos, ocupa o capítulo 5º. O apelo à oração conclui esse documento pontifício. A riqueza que nos é oferecida pela exortação apostólica pós-sinodal Christe Fidelis Laeti, em outras palavras, convida os leigos a compreenderem sua missão para amar o serviço que poderão prestar a Cristo em nossos dias.